pessoal, nós faremos nessa aula a devolutiva da lista de exercícios de compensação do 8º ano, certo? Então nós temos aí o primeiro exercício. O primeiro exercício está pedindo a área da sala representada na figura E. Bom, então nós temos aqui a figura, certo? Do exercício 1, e aí nós temos que encontrar a área dessa figura. Bom, então eu sempre ensino para os meus alunos para a gente dividir essa figura. Então eu vou passar um traço aqui, ó, certo? Porque nós vamos dividir essa figura em área 1 e a área 2. E para encontrar a área total, a gente soma as duas áreas, certo? Bom, esse área 1 aqui desse retângulo, tá? Essa medida aqui dele é 2 metros. Eu preciso encontrar essa medida aqui para poder calcular a área dessa figura. Então, o que a gente tem que pensar? A medida desse lado inteiro da figura é 7 metros. E até aqui é 6. Quer dizer, quanto falta para 7? Falta apenas 1 metro. Então, essa medida aqui, ela vale 1 metro, certo? E aí, nós vamos calcular aqui a área da figura 1. Bom, a área da figura 1, nós estamos vendo ali que ela é um retângulo. Então, a área é base vezes a altura. No caso, a base é 1, a altura é 2. Portanto, a área 1 é 2 metros quadrados, certo? A área da figura 2, que é essa maior que a gente tem aqui. Eu não vou usar esse comprimento 7, porque esse comprimento aqui é da figura inteira. E eu estou pensando apenas nessa aqui. Qual as medidas desse retângulo? Ele tem 6 de base e 3 de altura. Então, a área é base vezes altura, onde a base é 6 vezes a altura, que é 3. Portanto, 18 metros quadrados. Agora, para eu encontrar a área total dessa figura, eu vou juntar a área 1 com a área 2, certo? Somando as duas áreas, eu tenho 2 mais 18, totalizando 20 metros quadrados, portanto, alternativa D de dado. Bom, pessoal, a questão 2 está escrito o seguinte: a figura representa o jardim de um parque público que está sendo reformado. Então, nós temos a figura aqui. Pelo projeto, dentro do losango serão plantadas flores. Então, aqui dentro é flor. E no restante é grama, que eu pintei de verde aqui. Agora, responda sabendo que A é igual a 135. Então, esse A é 135 metros. E B é igual a 42 metros. Então, determine, letra A, a área total do jardim. Bom, a gente pode perceber o quê? Que esse jardim tem o formato de um retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes altura. No caso aqui, a nossa base equivale a 135, vezes a altura, que é 42. Se eu multiplicar 135 por 42, o resultado vai ser 5.670 metros quadrados, certo? Tudo bem? Ao passo que na B, ele pede a área total destinada às flores. A área das flores é o losango. Como que eu calculo a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tá, Larissa, mas quem são as diagonais, tá? Se a gente reparar nesse losango, a diagonal maior, ela coincide com esse lado maior do retângulo. Então, a diagonal maior é 135, vezes a menor, que também coincide com o lado menor do retângulo, que é 42, dividido por 2. Bom, a gente já viu que 135 vezes 42 dá 5.670. Se eu dividir isso por 2, vai dar quanto? 2.300. 2.000 não, 2.835. Já tenho as respostas aqui para ir um pouquinho mais rápido, certo? Questão C. Questão C pede a área destinada ao gramado. Então, o que vocês teriam que pensar, pessoal? A área
área do gramado é quem? Ela é a área total menos a do retângulo. Pensem assim, se vocês pegarem menos a do losango, desculpa. Se vocês pegarem essa do retângulo aqui e recortar o losango, não vai sobrar exatamente o gramado? Então, a área destinada à grama, ela é a área total menos a área do losango. Então, a do gramado total, 5.670 menos 2.835. Então, a área do gramado é 2.835 metros quadrados, certo? A questão 3, pessoal, é bem simples, tá? Porque ela pede simplesmente para a gente calcular a área desse triângulo aí. E nós já estudamos que para calcular a área de um triângulo, a gente faz base vezes altura dividido por 2. E se a gente observar esse triângulo, a base vale 23 metros e a altura 12 metros. Então, para eu calcular a área, basta fazer 23 vezes 12 dividido por 2. Se eu simplificar esse 2 com esse 12, aqui vai sobrar 6. 23 vezes 6 dá 138 metros quadrados. Ah, professora, eu não simplifiquei. Não tem problema. Você multiplica 23 vezes o 12 e o resultado divide por 2. Atenção no exercício 4. Um comício deverá ocorrer num ginásio de esportes, cuja área é delimitada por um retângulo mostrado na figura. Por segurança, a coordenação do evento limitou a concentração no local a 5 pessoas para cada 2 metros quadrados de área disponível, excluindo-se a área ocupada pelo palanque, com a forma de um trapézio. Quantas pessoas no máximo poderão participar do evento? Bom, eu adoro esse exercício porque além dele envolver a parte de geometria, certo? De cálculo de área, ele também envolve grandezas diretamente proporcionais no caso. Então, nós temos 2 conceitos em um, por isso que eu adoro esse exercício. Bom, então vamos ao começo. Vamos tentar entender o que o exercício está falando. Ele quer saber quantas pessoas cabem nesse local, sabendo que elas não podem ficar no palco, que tem esse formato aqui, e a regrinha é que para cada 5 pessoas eu vou usar 2 metros quadrados, ou ao contrário, cada 2 metros quadrados cabem 5 pessoas. Então, primeiro eu vou encontrar a área do espaço que pode ter pessoas, certo? Aonde pode ter pessoas? Nesse espaço aqui, tirando o palco que tem o formato de um trapézio, certo? Então, vamos lá. A princípio, vamos fazer a área do retângulo, de tudo, certo? Área do retângulo, base vezes altura. Quanto é a base? 30 vezes a altura, que é 18, dá 540 metros quadrados. Bom, pessoal, agora eu vou ter que fazer a área do trapézio. Se vocês repararem, essa parte que eu pintei, que é o palco, ela tem o formato de um trapézio. Ah, professora, por que a senhora precisa encontrar a área dela? Porque só podem haver pessoas no que está em branco. Então, eu tenho que pensar que essa parte branca é o retângulo, tirando a área do trapézio. Então, portanto, eu preciso saber a área do trapézio. A área do trapézio, nós sabemos que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, certo? Então, vamos lá. Quem é a minha base maior? O trapézio, se vocês não perceberam, ele está deitado, ele está virado, certo? Então, a base maior dele é essa aqui, que no caso mede 18, que nós já vimos aqui. Então, 18 mais a base menor, que é 12, vezes a altura aqui, ó, a altura desse trapézio. Vocês têm que virar ele para poder enxergar, tá? Vezes 6 dividido por 2. Bom, se eu simplificar esse 2 com esse 6, aqui vai sobrar 3. Ah, mas você pode, professora, simplificar? Posso, porque tem uma multiplicação aqui. Não estou simplificando nesse parênteses que é com soma, eu estou na multiplicação. Então, a área do trapézio é 18 mais 12, 30, vezes...
30 vezes 3, que dá 90 metros quadrados. Agora eu preciso descobrir qual a área que pode ir pessoas. Então, eu vou escrever aqui, ó, AP de área de pessoas. Vai ser só onde está em branco. Então, vai ser a área do retângulo tirando a área do trapézio. A área do retângulo tem 540 menos 90 da área do trapézio vai dar 450 metros quadrados. O que isso significa? Que podem usar o espaço de 450 metros quadrados. Agora eu vou entrar na regrinha de 3. O que ele está me falando? Ele está me falando que eu posso 5 pessoas a cada 2 metros quadrados, certo? Então eu quero saber qual a quantidade de pessoas que podem participar desse comício aí. 5 pessoas a cada 2 metros quadrados. Eu tenho 450 metros quadrados. Quantas pessoas? X. Eu sei que ela é diretamente proporcional, porque se aumenta o espaço, vai aumentar o número de pessoas que podem ir ao comício, certo? Então, 5 está para X, assim como 2 está para 450. Multiplicando em cruz, 2x é igual a 5 vezes 450, 2.250. Passa esse 2 que está multiplicando dividindo, 2.250 dividido por 2 dá 1.125 pessoas. Quer dizer que nesse comício podem haver 1.125 pessoas. Bom, pessoal, esse é o exercício 5 e está escrito assim. A planta de uma residência, apresentada no desenho abaixo, tem escala 1 para 80, ou seja, cada medida de 1 centímetro corresponde a uma medida de 80 centímetros na dimensão real. Considerando as informações e a ilustração, só é correto afirmar que a área real da parte ocupada pela copa é igual a... Bom, aqui, pessoal, como só a copa que me interessa, eu fiz só o desenho da copa. E aí vocês já vão ver por que eu fiz 2, tá? Ele me falou algumas coisinhas. Ele me disse que essa medida aqui, ela não é real, ela tem escala 1 para 80. E depois ele quer em metros, certo? Então, por que eu fiz isso? Eu fiz isso já para transformar na realidade aqui, tá? Tudo bem? Usei o mesmo espaço só para não ficar faltando para depois eu fazer os cálculos. O que eu sei? Que cada 1 centímetro equivale a 80. Então, se eu multiplicar todos por 80, eu vou encontrar a medida real da minha planta. Então, vamos lá, que aí eu já vou colocar aqui. 7 vezes 80 dá 560. Então, eu vou pôr aqui 560 centímetros. Essa medida que era de 4, se eu colocar na real, multiplicando por 80, vai dar 320 centímetros. Essa aqui, 80 vezes 8, 640 centímetros. E essa aqui, 80 vezes 12, 960 centímetros. Só que ainda não acabou. Por quê? Porque ele quer a resposta em metros e todas as minhas respostas aqui são em centímetros. E por que eu já vou transformar agora? Porque são números altos. Se eu deixar para transformar depois que calcular a área, vai ficar muito grande. Então, eu já prefiro transformar aqui que eu já tenho a resposta certa, tá? Então, já vamos transformar para metro? 560 centímetros é a mesma coisa que 5,6 metros. 960 é a mesma coisa que 9,6 metros. 640 centímetros é a mesma coisa que 6,4 metros. E 320 centímetros é a mesma coisa que 3,2 metros. Eu vou grifar de vermelho para vocês não se perderem, tá? As medidas que nós vamos usar aqui são essas aqui, 5,6, 9,6, 6,4 e 3,2, porque já está transformado, já está do jeito que eu quero. Bom, agora vamos à área. Nós percebemos que essa figura aqui dá para ser dividida em 2 retângulos. Então, eu vou chamar essa aqui de área 1 e essa aqui de área 2. E aí, nós vamos ao cálculo. Bom, a área 1. O que é a área 1? É um retângulo, certo? Então, base vezes
altura. Olha só, presta atenção nesse retângulo. A base, ó, é 5,6. Vezes a altura, que é isso aqui, 3,2. Se eu multiplicar 5,6 por 3,2, vai dar 17,92 metros quadrados. Agora, basta eu fazer o mesmo para a área 2. A gente percebeu também que a área 2 é um retângulo, portanto, base vezes altura. A base desse retângulo de área 2 é 9,6. Vezes a altura dele, que é 6,4. Se eu multiplicar essas duas medidas, eu vou obter 61,44 metros quadrados. Agora, basta eu encontrar a área total, porque já está tudo transformado, tudo do jeito que eu quero. A área total seria a área 1 mais a área 2. Então, a área total é 17,92 mais 61,44. Se eu somar isso aqui, vai dar 79,36 metros quadrados, que corresponde à alternativa B de bola. Questão 6. Um ciclista treina em uma pista circular de raio igual a 120 metros. Então, vamos fazer do jeito que a gente já está acostumado. Raio R, 120 metros. A distância aproximada expressa em quilômetros ao completar 80 voltas. Bom, então, 80 voltas. Eu quero a distância que foi percorrida. Então, essa pista é circular. A distância é o quê? É o comprimento da circunferência. Então, é o que eu quero descobrir, tá? Porque se eu descobrir o comprimento da circunferência dessa pista, eu multiplico por 80 e consigo descobrir a distância que ele andou, tá? Então, a gente vai lembrar do que a gente aprendeu já nas aulas anteriores. Comprimento da circunferência é dado por 2 vezes π vezes r. Comprimento da circunferência, 2 vezes π, que é 3,14, vezes 120. Se eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar 753,60 metros, tá? Essa é a medida do comprimento de uma circunferência. Então, se ele desse uma volta. Como ele dá 80 voltas, então eu teria que multiplicar 753,60 vezes 80. E eu vou obter o resultado de 60.288 metros. Só que ainda não acabou. Por quê? Porque ele quer passar de metro para quilômetro. Para eu passar de metro para quilômetro, eu divido por 1000. Certo? Ou seja, ando 3 casinhas da vírgula. Ó, é como se a vírgula estivesse aqui no fim. 1, 2, 3. Então, 60,288 quilômetros. Qual que é a alternativa que se aproxima disso? Alternativa A, 60 quilômetros. Questão 7. A questão 7 diz o seguinte. Num retângulo de perímetro 60, a base é 2 vezes a altura. Então, a área é... Bom, ele não me deu informação da base nem da altura, mas ele me falou que a base é 2 vezes a altura. Então, vamos pensar? Se ele não me deu nenhuma informação, eu posso usar o quê? Uma incógnita, x, certo? E ele me falou que a base é 2 vezes a altura. Então, se eu pensar que a altura é x, a base é 2 vezes a altura, portanto, 2x. Certo ou não? E o que ele me disse? Que o perímetro desse retângulo, ou seja, a soma de todos os lados, tem que dar 60. Então, vamos lá. Aqui não tem medida, mas é correspondente a esse lado, então é x. Aqui também não tem, mas é correspondente a esse 2x. Então, o perímetro desse retângulo é 60. Então, eu vou somar todos os lados, x mais 2x mais x mais 2x, e tem que dar 60. Certo? Vamos somar? X com 2x, 3x. Com x, 4x. Com 2x, 6x. 6x igual a 60.
Letra para um lado, número para o outro, passa esse 6 que está multiplicando, dividindo. 60 dividido por 6 dá 10. Então, eu descobri o quê? Que a altura é 10 e que a base aqui, ou a largura, é o quê? 2 vezes o 10, é 20. E meu exercício não acabou, porque ele me pede a área desse retângulo. Mas a gente sabe que área de retângulo é dado por base vezes altura. No caso, a base é 20, confira ali em cima, e a altura é 10. 20 vezes 10, 200. Alternativa A corresponde à área dessa figura. Pessoal, esse exercício 8 é muito parecido com o exercício 4. Então, olha só, preste atenção. Um show de rock será realizado em um espaço retangular de acordo com as dimensões expressas na figura. Por questões de segurança, foi estabelecido que a concentração máxima permitida deverá ser de 6 pessoas para cada 2 metros quadrados de área disponível. Excluindo-se o palco, que tem a forma de um semicírculo, pode-se afirmar que o número máximo permitido de pessoas que poderão comparecer ao show está compreendido em... Bom, o que é semicírculo? Metade do círculo, nós já vimos isso, certo? Então, é a mesma situação. Aonde pode ter pessoas nesse show? Apenas aonde está branco. Então, eu preciso descobrir a área do que está em branco para eu poder fazer uma regrinha de 3 para poder descobrir quantas pessoas podem ter aqui nesse espaço de área, certo? Bom, o que a gente tem aí? Que a área em branco, ela é a área total do retângulo, tirando a do semicírculo. Então, vamos lá. Área do retângulo. Base vezes altura, certo? A base é 20, vezes a altura, que é 50, 1000. 1000 metros quadrados, certo? Tudo bem? Agora eu preciso fazer a área do semicírculo. Bom, semicírculo não é a metade do círculo? Então, a área do semicírculo é a área do círculo dividido por 2. Então, a área do círculo, πr ao quadrado dividido por 2. Tá, mas como que eu vou resolver isso? Bom, a gente sabe que π é 3,14. Agora eu preciso multiplicar pelo raio. Quanto é o raio? Se eu voltar na figura aqui, eu vejo que isso aqui, ó, esses 20 metros, corresponde ao diâmetro, certo? Dessa circunferência, ou da semicircunferência. O raio é a metade do diâmetro, portanto, o raio é 10. Dividido por 2. 3,14 vezes 10 ao quadrado é 100, dividido por 2. 3,14 vezes 100 dá 314. Dividido por 2 dá 157 metros quadrados. Certo ou não? Então, olha só. Qual é a área que pode ter pessoas? É a área do retângulo, tirando a área do semicírculo. A área do retângulo é 1000. Menos a área do semicírculo, que é 157, está disponível para uso 843 metros quadrados. Aí eu vou entrar na regrinha de 3, vou fazer esse espacinho aqui. O que ele me informou? A cada 2 metros quadrados podem ter 6 pessoas. Então, a cada 843 metros quadrados, posso ter X pessoas. Como o meu espaço é curto, eu já vou multiplicar em cruz direto, porque eu sei que é diretamente proporcional. Já que se aumenta o meu espaço, pode ter mais pessoas. Multiplicando em cruz, 2x é igual a 843 vezes 6. 2x é 843 vezes 6, dá 5.058. Dividido por 2, vai dar
2.529 pessoas, certo? 2.529 pessoas está entre 2.500 e 2.600, portanto, a alternativa, opa, é a E, né, gente? Não é D, E, certinho?